Esse é mais um episódio da FUScast, onde a gente conversa sobre a administração pública na prática. Aqui comigo eu tenho 2 convidados, queria que eles se apresentassem. Meu nome é Luiz Gustavo, sou enfermeiro de uma equipe de saúde da família rural, sou interlocutor também no município de saúde da mulher e interlocutor de educação permanente, especialista em docência do ensino superior e especialista também em saúde pública voltado à equipe de saúde da família. Meu nome é Lucas Frigério, eu sou advogado de Direito da Saúde e atuo bastante tempo nessa área já, em demandas judiciais. Olha, direito à saúde. Vamos falar sobre o nosso episódio de hoje, que é um episódio polêmico que eu acho que eu vou ficar o ano inteiro falando, que é saúde pública. É importante a gente lembrar que tem a saúde pública, a gente tem as demandas da saúde privada, mas uma coisa que causa dúvida na população em si é como ocorre essa saúde pública, esse oferecimento, esse fornecimento da saúde. E quando eu quis, trazer até um advogado, para todo mundo entender por que ela trouxe um advogado também, não é? O Gustavo, assim como meu servidor público, porque hoje a gente enfrenta muitas ações judiciais em relação à saúde. Tô sozinho, gente. Não, mas eu defendo o poder público, né? É ele que ataca. E é muito importante a gente falar isso, as pessoas, elas desconhecem. Tanto como funciona o SUS. A gente não sabe hoje em dia o que o Poder Federal tem que dar pra gente, o que o Estado tem que dar pra gente, o que o município tem que dar pra gente. Muitas vezes, a ausência desse conhecimento de como funciona a estrutura do SUS faz com que a gente busque o plano de saúde. Ele fala, não, eu não vou. Quantas vezes você já não ouviu isso? Eu não vou ficar à mercê da saúde pública, eu vou buscar um plano de saúde. E hoje em dia o que a gente vê, que foi até um ponto, que eu e o Dr. Lucas, a gente estava conversando, mesmo assim, as pessoas ainda possuem grandes entraves, obstáculos com o próprio plano de saúde. Então, acho que hoje as pessoas começaram a observar mais, voltou a observar mais o SUS, principalmente depois da pandemia, porque todo mundo precisou do SUS na pandemia, independente se você tinha plano de saúde ou não. Sim, exato. Para vocês, é muito linear, ou melhor ainda, delineado como ocorre a estruturação do SUS? Hoje em dia, vocês acham que as pessoas estão conseguindo enxergar o que o Estado pode fornecer, o que o município pode fornecer? Vou até começar por você, porque você está ali, prestando a saúde para a população. Você acha que a população sabe? Eu não vou quantificar e nem colocar porcentagem de quanto da população conhece como que funciona os trâmites do Sistema Único de Saúde, porque senão a gente pode ser um pouco injusto e já comento com você que assim, o SUS ele é muito heterogêneo, Por exemplo, dependendo, a gente comentou isso em alguns episódios, que dependendo do tamanho do município, você tem uma participação maior da população dentro do Sistema Único de Saúde e isso também acaba acarretando mais ações judiciais, porque o que a gente nota municípios maiores, você tem uma ação muito maior de planos de saúde, consultórios privados, e por conta disso você tem um maior número de ações judiciais envolvendo especialidades ou medicações. Tá? Mas grande parte da população não conhece como que funciona o Sistema Único de Saúde, ou seja, como que você entra, não conhece aonde que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Muitos desses pacientes acabam procurando o plano de saúde e como o plano não oferece 100% daquilo que ele pensava que ele iria ter, ele acaba procurando a unidade de saúde, ou muitas vezes não procura a unidade, já procura especificamente algum vereador, procura especificamente o departamento de saúde ou a secretaria da saúde, e aí começa a se desenrolar aquela... Como é que fala? Todo o trâmite para se judicializar a saúde. Vira uma novela para judicializar. Que acaba caindo, você entendeu? Com aquele conflito judicial. Que a gente percebe que muitas vezes o Sistema Único de Saúde poderia estar oferecendo aquele tratamento. Nem precisaria ter chegado àquele ponto. Mas como ele muitas vezes não conhece o protocolo, mas aí também não é culpa nem da população. Muitas vezes o próprio profissional
que trabalha dentro da atenção básica, dentro do Departamento de Saúde, dentro da Secretaria de Saúde, também não conhece. Não conhece os protocolos clínicos, não conhece todos os medicamentos do componente especializado, né? E aí acaba aumentando ainda mais essa judicialização. Não, então, e aí quando as pessoas pensam, não, eu vou para o plano de saúde, não vou me utilizar mais do SUS, justamente porque lá eu não vou ter problema, eu pago, não é, essa é a premissa brasileira, eu pago, então eu não vou ter problema lá, e muito pelo Tô contrário. garantido, né? Infelizmente não é assim. Para quem está ouvindo e acha que o SUS não vai abranger, quais são as dificuldades que você tem, por exemplo, diante do plano de saúde? Muitas. O SUS ali tem suas limitações, a gente sabe. Tem ali a lista de medicamentos, de tratamentos que são obrigatórios eles fornecerem, assim como na saúde suplementar, tá? A gente tem a ANS, que tem a lista ali do rol, do que é obrigatório e do que não é, mas ali muitos beneficiários possuem também dificuldades, porque ele acredita que ali ele tá com a saúde garantida, que um tratamento, um procedimento e até medicamentos, o plano ele acaba negando, embasando ali em alguma resolução e, infelizmente... Então você tem, de forma reiterada, negativas também do plano. Muitas. Chega até ser uma regra, né? De 10 pedidos médicos ali, no mínimo 50% são negados, ou eles anunciam, informam que não cabe esse procedimento, que não está no rol obrigatório ali da ANS, né? Você acha que isso já não ocorreria com o SUS? O profissional do SUS, ele falaria o que tem que fazer e pronto. Sim, regra sim. O que no SUS chega numa situação de, não de negar, mas sim de ter uma dificuldade de acesso, é algum medicamento, algum tratamento assim excepcional, né? Porque a gente sabe que o SUS ali ele é completo, principalmente nas cidades pequenas. O pessoal sabe, tem o conhecimento que tem a UBS, tem um departamento de saúde, mas como que eles vão fazer um pedido? Qual o caminho que eles vão seguir para requisitar uma coisa que é necessária ali, né? A gente sabe que saúde básica está ali bem amparado, né, os municípios. Mas quando uma pessoa tem um problema, uma doença mais delicada, específica, né? Aí começa a complicar. Um exemplo, né? Muito legal da gente falar, que eu acho que hoje envolve uma grande dificuldade, SUS e plano de saúde, circunstâncias oncológicas. Exato. Ah, bastante. Não é? É uma coisa que chama a atenção da gente. Eu acho que eu acrescento até mais, né? Assim, a oncologia, a oncologia, sim, é um gargalo da nossa região. Cirurgias neurológicas eu vejo que é muito específica também, mas eu também, lendo esses dias, eu vi que as pessoas elas possuem dificuldade de obtenção de êxito, tanto perante o SUS, né, perante o poder público, seja município ou estado, né, e também perante o plano de saúde. Então, essas duas demandas, depois que eu acabei fazendo um estudo, porque eu queria ver, né, eu falei, hoje, o maior número de ações perante o plano de saúde e que tem trazido demandas perante o poder público é oncológico e neurológico. Mas aí, Ana, assim, a gente consegue observar algumas coisas dentro da atenção básica que, às vezes, a população e alguns profissionais da saúde acabam confundindo a ação do profissional médico ou de qualquer outro profissional que acaba atendendo de maneira individual dentro da atenção primária, né? Às vezes a população tem é induzido a achar que a unidade básica de saúde, o médico da unidade básica de saúde, ele é um despachante. Não, ele não é um despachante. Nossa, bem lembrado. Né? Então, assim, porque no despachante você precisa de um serviço, preciso fazer a renovação da minha habilitação, vou lá no despachante e eu falo o que eu quero e ele vai fazer para mim. Como se ele tivesse ali, na verdade, só para colocar o que você está querendo. Exatamente. O que não é. Mas o profissional da atenção básica, o médico da atenção básica, ele tem autonomia do que quando você chega lá com a queixa, do que você chega com uma queixa que é o seguinte, vamos lá, na minha unidade é muito comum isso. O paciente, ele chega e fala assim, eu vim aqui para trocar essas receitas.
Nossa, isso é Ele uma passa coisa no médico- cotidiana. Ele passa no médico particular e ele chega na unidade básica de saúde falando assim, não, eu queria trocar essas receitas. Então, o fluxo da unidade, ele pede o seguinte, não existe troca de receita. Existe consulta médica. Existe a consulta individual com o profissional que está ali. Não, E ele que vai avaliar. E você tá ele falando que a pessoa chega lá, ela tem plano, ela passou por algum médico particular, particular. e mesmo assim ela foi lá no SUS. Porque muitas vezes ele não conseguiu aquela demanda, não é só medicamento, tá? Então, Tá. assim, ou ele chega lá com uma guia da Unimed, ou uma guia de qualquer outro plano de saúde, ou um próprio pedido do consultório particular, que muitas vezes ele teve a negativa no plano, e ele chega ali para tentar fazer isso na unidade. Mas você entende que, assim, o clínico da unidade básica de saúde, ele não sabe o que o outro profissional pensou quando fez a solicitação daquele medicamento, daquele exame. Há ou quanto tempo aquele profissional está investigando? Exatamente. Não tem nenhum histórico Não do tem paciente. o histórico do paciente, né? Como que ele E vai, o clínico, ele não tem a obrigação nenhuma de trocar a receita. Ele vai analisar o paciente, ele vai examinar o paciente, ele tem que consultar o paciente para ver se ele concorda com aquele medicamento. E mesmo se ele, por exemplo, olhando os medicamentos, o clínico ele tem, dentro do Sistema Único de Saúde, uma lista de medicamentos que o município fornece, Sim. a Remume, né, e a Rename, em que ele tem que seguir, dentro do tratamento dele, primeiramente, aqueles medicamentos. Então, muitas vezes o paciente ele já chega lá, vou dar um exemplo, um paciente ele passou no médico particular e o médico imediatamente prescreveu um medicamento, acho que não tenho certeza do nome do medicamento, tá? Mas assim, já era um medicamento com custo muito elevado para o tratamento da diabetes. Que a gente já sabe, eu sei mais ou menos o rol Ah, que tem ali, né? isso. Tem uns que fogem mesmo. Então assim... Caríssimos, já era um inclusive. medicamento, assim, de um custo muito elevado, né? E esse chega no clínico, o clínico me chama, porque a médica ela era nova ainda no atendimento, estava substituindo até a clínica, né, que atende comigo, da unidade, e ela me chama, porque ele já chegou lá já com a requisição da farmácia do que a gente chama, né, puramente de alto custo. Ou seja, o profissional que entregou esse formulário, ele simplesmente foi no automático. Ele viu que aquele medicamento não constava no Remume e simplesmente o profissional do sistema, no caso da farmácia, do município, entregou. Achando que a consulta que ele tinha marcado na unidade é só o médico assinar, você entendeu? Preencher aquilo ali. Sim. E acabou. Exato. Vai para, você entendeu? Vai para avaliação, no caso... Mas nesses 14 anos que eu tô como procuradora, eu já ouvi inúmeras vezes isso. Olha, mas é só você passar na unidade básica, o médico vai preencher o negócio. Gente, como que o médico vai preencher o negócio sem te analisar? Se fosse uma troca de um documento assim, eu preciso validar um documento que está vencido. Sim. Eu vou lá e nesse caso, assim, ele é muito evidente, porque a primeira coisa que a gente, quando a médica me chamou, a primeira coisa que eu perguntei foi, mas o senhor já fez, tipo assim, o senhor já tratou diabetes na unidade? Não, nunca tratei. Eu falei assim, mas o senhor já tomou algum outro medicamento? Não. Ou seja, tipo assim, o médico, no caso o médico particular, tudo bem, ele pode prescrever aquilo que ele acha necessário, sim, a conduta é dele. Sim. Mas no Sistema Único de Saúde, a gente tem um protocolo clínico para ser seguido. Se você fosse parar para pensar numa analogia assim, e dentro o particular também teria que seguir esse protocolo. Mas eu acho que os planos de saúde também têm alguns protocolos para exatamente não simplesmente, por exemplo, o médico ele solicita um procedimento, mas muitas vezes o plano ele tem uma regra, mas qual o motivo pelo qual você está solicitando esse procedimento? Exato. Porque senão, qualquer médico, ele abriria um escritório onde você simplesmente ia solicitando aquilo que o paciente... Eu sou uma defensora do SUS, né? Então, assim, eu falo que eu sou um exemplo que tem um plano de saúde e hoje, se você me perguntar quantas vezes ao ano eu uso o plano de saúde, é mínimo. Então, na comarca, né, na cidade onde eu moro, eu uso 100% SUS. E eu tenho êxito 100% no SUS. Então, e até dentro da minha família, o pessoal sempre brinca. Mas lá onde você mora funciona. Não é o que funciona.
Tudo bem, é uma cidade menor, você recorre realmente ao SUS, mas tem clínicas particulares. Sim. Mas eu vou fazer um comentário que você falou assim, das negativas. Eu ainda acho que o SUS, e ó que eu falei, eu tenho o plano e vou no SUS, mas eu ainda acho que o SUS, tudo que o SUS nega, ele nega ou pela impossibilidade. Olha, a impossibilidade de, por exemplo, o município realizar uma cirurgia. É uma impossibilidade de competência. Não Sim. é ele que faz isso, é o Estado. Ou quando o SUS ele nega porque ele acredita que o tratamento dele tem eficácia. Por exemplo, você quer esse remédio, mas o remédio que eu tenho do SUS, você vai ter que me provar, e hoje o judiciário entende isso. O plano de saúde eu acho que não. Porque a gente precisa pensar que o plano de saúde é comercial. É comercial? Sim. Exato. Tem que Né? vender. Não é? Tem A que gente vender. sabe, né? Não vou nem adentrar muito ao mérito, mas a gente sabe como funcionam as tratativas dos planos de saúde. Então, assim, você não acha que a justificativa do plano de saúde é extremamente sem fundamentação? Na maioria das vezes. Principalmente em algum tratamento que não seja aquele do cotidiano, né? E 80% dessas negativas, quando judicializadas, são revertidas em procedência. Tá? Justamente porque não tem a fundamentação, A né? Tipo, se uma fundamentação. negativa do realmente. Isso, exato. Eles utilizam ali de não estar inserido no rol, que é aquela lista de procedimentos, tratamentos mínimos ali, né? Se eu falar, Que é uma orientação. Sim. Então, isso que eu ia falar, a diferença nossa, nós temos listas São adstritos e isso. o plano de saúde também teria as listas dele. Exato, tem um rol ali de Pra quem tratamentos. tá ouvindo entender, né? Exato. Mas serve ali como um exemplo mínimo. Não é aquele taxativo, né? Eu acho que no SUS chega a ser taxativo. Né? Porque é As exceções- normatizado do SUS, né? A gente tem uma Exato. lei, tem leis, na verdade, decretos. Então, por isso que eu falo que o SUS, ele justifica a negativa dele. O plano, não. Isso, exato. E o SUS ainda demora um pouquinho para acompanhar os novos tratamentos, né? Porque Sim. até passar pelo SUS, que tem a Conitec, que é ali que insere nessa lista do SUS os procedimentos, ele vai verificar se esse procedimento é eficaz, se é economicamente e financeiramente, Aham. né, ajustado ali ao município, ao estado. Então, tem tudo isso. E o plano de saúde, né, infelizmente, está adiantando algumas coisas, mas também tem a sua deficiência. Mas né? você já se deparou com alguma situação em que você percebeu que aquilo que seria o correto tratamento clínico não foi disponibilizado a pessoa que tem o plano de saúde porque para o plano ficaria caro? Exatamente, Já com não é uma coisa que a certeza. gente tem noção. Eles Verdade. levam em consideração muito isso. Se um tratamento ali, a gente fala que tem um sinistro no grupo, né, do seu plano de saúde, aquilo vai pesar muito, né? Então, infelizmente, além de ter a questão clínica, Sim. a questão do tratamento, o que pesa muito nessas negativas? O custo elevado dos tratamentos. O que eu já Tá. não vejo no SUS, entendeu? Não, porque se tá na lista do SUS, quer dizer que, em regra, eles conseguem arcar com aquilo. Não, e você Né? falou um ponto que aí eu concordo em relação ao SUS, que acho que você vai concordar também. É a modernização. Então, por exemplo, a gente sempre fala hoje, a gente pergunta até para o pessoal da farmácia, do poder público, tanto do município quanto do estado, olha, você tem notícia daquele paciente que ganhou judicialmente para ter o uso da cannabis? Ah, sim. Olha, e de forma neural, por isso que eu falei daquela hora Sim, do neural. sim, sim. Esse paciente, ele um exemplo, né? Epilepsia, eu acho que é um, né? Nossa, ele melhorou muito. Ou, eu lembro uma coisa muito emblemática, que foi quando o Estado também não poderia fazer, há uns 10 anos atrás, e teve uma ação judicial para operar um feto dentro da barriga da mãe. Também não tinha essa modernização, então precisou... Aí sim, o Estado foi lá e pagou, mas o SUS ainda não disponibilizava, diz que hoje já disponibiliza. Então, isso que você falou é verdade. Tudo no SUS, eu acho que tem... Você não percebe isso? Uma demora em modernizar algumas coisas que a gente sabe que já existe. Sim, até esse caso da cirurgia intraútero, eu tenho uma sobrinha que eu acho que ela foi, se não me engano, não tenho certeza, não sei se foi a 9ª ou a 10ª Olha, criança que foi operada do intraútero. Estado? Exatamente. Ó, Porque era um tratamento inovador, se eu não me engano, eu acho que era
um médico de São Paulo não tem certeza de qual clínica Na época foi, tá. então, de São Paulo também. Sim, e era um tratamento inovador, principalmente para correção de mielomeningocele. Tanto é que, por exemplo, hoje já se fala muito do ultrassom morfológico, que se você olhar dentro do protocolo, dentro da atenção básica, né, o protocolo para gestante ainda não é uma realidade, a solicitação do ultrassom morfológico, mas a gente percebe que está tudo encaminhando para incluir ele dentro do rol de exames que vão ser necessários, que são obrigatórios. Mas você falou uma coisa interessante, gestante. Se você me perguntar o que me mantém no plano, seria a possibilidade gestacional. Ainda é algo que eu ainda não sinto, talvez, tanto amparato. Eu já acho que o plano de saúde me daria mais possibilidades. Então, e aí, o que você acha disso? Porque você acompanha muitas gestantes na atenção básica. No nosso município, a primeira consulta da gestante, ela é feita sempre pelo enfermeiro. Então, é o enfermeiro que faz a primeira consulta. Mas, por exemplo, dificilmente você pega uma primeira consulta na rede particular, onde na primeira consulta é oferecido os testes rápidos de sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, exatamente porque não são exames baratos, de fácil disponibilidade, muitas vezes ali para o médico particular estar incluindo dentro do consultório dele. Mas aí o SUS inclui. Mas o SUS é obrigatório, tanto na primeira consulta e no último trimestre também. Então, isso é obrigatório. Já então, na você primeira, entende assim, entendeu? então, assim, já são serviços que você oferece muito a já mais. Já tô mudando minha ideia da parte gestacional, já tô aqui. Mas, assim, o que... Aí você também, agora você enfrenta a dificuldade que você fica com aquela péssima visão do Sistema Único de Saúde, quando você chega, muitas vezes, dentro de uma unidade básica de saúde e encontra ali 20 gestantes esperando num corredor, sem o atendimento por bloco de horas, que muitas vezes no consultório, né, você agenda o paciente por hora. Em algumas unidades, a minha, não estou fazendo propaganda. Tá, viu? Mas assim, a gente atende por bloco de horas, porque é algo que já é preconizado pelo Ministério da Saúde. O Planifica SUS é um programa que vem aqui na nossa região, são 12 municípios aqui da região que estão participando dessa planificação, que visa igualar os atendimentos em todas as unidades, definindo protocolos, definindo normas terapêuticas, definindo, qualificando os processos de trabalho de todas as unidades. E uma das propostas é fazer com que todas as unidades também atendam em bloco de horas. Então, horário das 8 horas, 4 pacientes, 9 horas, 4 pacientes, para você não ter aquela alta demanda de pacientes, por exemplo, 30 pacientes que vão ser atendidos pelo profissional, mas você entende que a profissional que chega às 7 horas vai sair de lá às vezes 11 horas, sendo que ela simplesmente poderia ter chego às 10 e seria atendido, você entendeu? Mas aí é uma ausência de organização e humanização, né? Então, mas aí é o que a gente fala, né? O problema é você organizar o processo de trabalho, organizar a gestão, saber trabalhar com demanda de fluxo, quanto tempo demora, quanto tempo, fazer a análise de como que esse paciente ele chega, quanto tempo ele demora em cada processo da unidade. Mas eu não vejo diferença dos consultórios particulares. É isso que eu tô falando. Eu sou uma pessoa que tem o plano e também vou no SUS. Sim. Lista de espera ginecológica, por exemplo, às vezes fica horas dentro do consultório. Sim. Porque os planos de saúde hoje é assim, o valor daquela consulta, a gente vê que para abarcar o maior número de usuários, o plano de saúde coloca aquele número de aquele valor de consulta baixíssimo. Um exemplo, né? R$50, por exemplo, acho que está até um pouquinho maior. Então, assim, você chega no consultório, aquele médico, ele vai ganhar ali no plano de saúde, então ele coloca na lista de espera dele daquele dia muita gente, porque ao final do dia ele tem que somar quanto que ele ganhou. E espera no consultório particular, mas não quer esperar na unidade básica de saúde, né? Exatamente. Mas eu ainda assim, eu falo assim, que todo profissional que trabalha com o Sistema Único de Saúde, ele tem que ser um crítico ferrenho do atendimento dele. Fazer sempre esse feedback na hora que ele está atendendo. Não, mas tem diferença dele na unidade e dele no consultório. Exatamente. Não, sim, tem. Mas é porque muitas vezes, e acontece tanto no particular quanto no público, o profissional, ele normaliza o absurdo, né?
nesse caso que você está falando, muitas vezes o médico ele entra dentro do consultório e ele nem sabe, ele não tem controle da agenda dele, que muitas vezes é gerenciada pela secretária, né? Que às vezes não tem esse pensamento de qualidade. A pessoa decide esperar pela qualidade do atendimento do profissional. Você entendeu? Mas se você tivesse um outro profissional com a mesma qualidade, a pessoa já ia começar a querer analisar tempo de espera, qualidade da espera, né? Não, Estrutura da clínica, você entendeu? Mas a gente nem sempre tem uma boa qualidade perante o plano de saúde. Isso não quer dizer nada. E erro médico. Erros médicos. Não tem plano de saúde, muitas vezes não tem problema com erro médico também? Com certeza, com certeza. E a gente fica achando que não, que é o SUS, né? Acontece tanto no SUS quanto na rede privada, né? Os convênios de saúde, e, infelizmente, todos ali, né? Estão sujeitos. Estão sujeitos, isso que eu falo. Então, assim, hoje em dia, a pessoa que ela vai adquirir o plano de saúde, ela tem que pensar se aquele plano de saúde que ela está adquirindo, de fato, ele vai ultrapassar aquilo que o SUS dispõe para ela. Só que quando a gente fala SUS, a gente não pode falar SUS, né? O Lucas já foi servidor público, ele sabe. A gente não pode falar SUS baseando naquela comunidade que a gente vive. Se dentro da nossa comunidade, nem toda a unidade básica de saúde ou uma unidade de pronto atendimento, né, em cidades que tem mais de uma UPA, né, a gente não pode falar que é um atendimento igualitário, não, uma eficiência prestada de forma igualitária. Então, eu tô aqui falando para todo mundo, às vezes quem tá me ouvindo tá falando, gente, aqui onde eu moro não é aí, como é que ela vai? A realidade é diferente, né? Você usava o SUS, por exemplo, quando você era servidor? Você Muito. Consultas, exames, medicamentos, né? Olha, consulta, exame e medicamento, uma variedade de coisa. Exatamente. Eu cheguei a trabalhar num pronto atendimento em Osasco, que é um município muito grande, né? Da Grande São Paulo, que a gente fala. E a gente tinha um fluxo de atendimento de mais ou menos 900 pacientes por dia, de 900 a 1.000 pacientes por dia. Que acabava comprometendo muito a qualidade do atendimento, mas aí você entende que esses 900 a 1.000 pacientes que estão passando num pronto atendimento, e eu sempre costumo falar que um pronto atendimento, quando começa a ter um alto fluxo de atendimento, isso já significa uma falha na atenção básica. Isso é um termômetro que você consegue medir. E o que a gente consegue enxergar com isso é que a gestão, às vezes, fecha o olho. Ou se não fecha o olho, acaba querendo tentar consertar o pronto atendimento. Então, assim, não, a gente precisa colocar mais médico no pronto atendimento. E vai colocando médico no pronto atendimento. Mas você entende que a saúde também é um produto. Sim. Não deixa de ser um serviço a ser prestado. Tá? E como todo produto, se você só está oferecendo médico, o que você vai querer? Médico, isso é um fato. E muitas vezes, vamos lá, a gente está vivendo uma epidemia de dengue, eu acho que em todos os municípios aqui da nossa região. Os prontos atendimentos estão lotados e não é com mais médico que você vai resolver o problema da dengue. E sim com um problema de educação. Políticas, né? Políticas públicas de saúde, investimento em pesquisa, principalmente em vacina. Exatamente. Né? Começa ali na sua OBS do seu bairro. Você começa na OBS do bairro, você começa na escola, você começa... Então, só que é muito... tipo assim, quando você vê um pronto atendimento lotado, é quase que automático você como cidadão, como vereador, e não como importa gestor, se você tem plano de saúde, você vai parar na UBS. Querer resolver um problema de maneira muito rápida. Então, assim, então precisa colocar mais médico ali. Mas você entende que, você vai colocar um médico ali, você está vivendo uma epidemia. Daqui a pouco essa epidemia ela vai começar a regredir. O que você vai fazer com esse monte de médico? Exatamente. Só que muitas vezes esse atendimento não vai diminuir. Porque como você colocou mais um médico ali, o paciente, eu falo que o usuário, ele é igual água, né? Ele vai para onde corre mais fácil. Se você tem um médico mais fácil no pronto atendimento, é para lá que eu vou. Se você está oferecendo médico, é o médico que eu quero. Eu sempre tenho uma curiosidade. Às vezes a gente vê notícias e a maioria das pessoas, inclusive que assiste a gente, também tem essa impressão.
Tá. A gente está falando do SUS e está falando de plano de saúde. Hoje a gente sabe que ter plano de saúde não é sinônimo de que você tem uma situação financeira melhor. Não, não é. Que hoje a gente sabe que as pessoas, inclusive, com vulnerabilidade financeira, também buscam um plano de saúde. As pessoas, aquelas que possuem grandes fortunas, elas se utilizam de plano de saúde? Ou você acha que para elas isso não existe no mundo delas? É consultas particulares, é uma facilidade, internação, não importa o valor da internação, que a gente vê lá o pessoal, principalmente políticos, né? Isso que é isso que a gente vê. Sim. Fulano de tal está no Albert Einstein há tanto tempo, né? Por exemplo, a gente acompanhou presidente da República tratando câncer, entendeu? E nos melhores, né, ditos melhores hospitais. São pessoas que não se utilizam de plano de saúde? Não, pelo contrário, tá? Existem vários patamares ali de plano de saúde. Desde o básico, um intermediário e tem os que a gente fala que abarca tudo, os melhores hospitais. E querendo ou não... E realmente eles são completos, absolutos? Completos, sim. Absolutos, não, né? Porque querendo ou não, até nesses casos que você tem um plano de saúde que a gente fala com uma ampla cobertura, acaba que você está ali no Albert Einstein. Você precisa de um tratamento. O hospital está ali disponibilizado para realizar esse tratamento de imediato. Só que o que acontece? Na hora que você vai pedir autorização para o seu plano, é ali que vem o problema. O plano que breca. Exatamente. Você está pagando um absurdo, porque esses tipos de planos, né, não são baratos. E na hora que você precisa, infelizmente, chega ali, o plano está te bloqueando. É o próprio plano que nega, não a estrutura que o plano disse Não, que oferecia, que era o exato, hospital. Porque tudo. na hora de vender, Ele vende tá ali, o ó, eu hospital. tenho esse hospital, porque você Ele tem vende que... o hospital inteiro. Exatamente, você tem que contratar o seu plano com base na sua realidade e no que você necessita, tá? Se eu tenho condições e sei que aquele plano eu vou conseguir e vai me atender, eu vou contratar ele. Se você está pagando por ele e ele te ofereceu isso, infelizmente o plano ele vai ter a defesa dele ali, que não pode autorizar, que não é cabível. Você pagando caríssimo, top da galáxia. Com certeza, com certeza. Você que Tá. está pensando em pegar um caríssimo, pense bem. Porque vale a pena ainda. Se a gente pensar no particular, né, é muito caro. Mesmo que você tenha um rendimento, tenha um dinheiro guardado ali para uma emergência, só uma cirurgia de urgência neurológica, R$100.000. Se você tem um plano que você já exatamente esse paga por valor. mês, você não vai dispor de R$100.000 de uma vez. Mas só que aí chega no momento em que o médico dá o laudo para você fazer cirurgia, o plano nega. Nega, por quê? Para ele é custoso. Enquanto você tá na consulta, nos exames, um tratamento, que são aquelas coisas rotineiras, não, você Pra não eles terá tá ok, problemas. aham. Exato. Aí vem uma necessidade, uma cirurgia, uma quimioterapia com um medicamento super caro que o médico, o particular, ele quer o melhor para você, Sim. né? E o plano, infelizmente, ele vai usar de artifícios ali, com base em resoluções, para dizer que não. Tá? Eu acho que é o gargalo também do sistema único de saúde, que é, no caso, a gente chama ali de atenção terciária, né? Que seria já a alta complexidade, que seriam as cirurgias. Hoje é o principal problema do sistema Mas único de então, saúde. eu gostei que ele fez Exato. esse comentário do plano, porque eu já ia fazer esse comparativo com você para ver o que você acha. Porque assim, você sabe de pessoas que talvez descobriram que estava com alguma doença ou alguma situação prejudicial e falaram, vou fazer um plano. Vou me garantir que eu sei que o plano vai me dar um bom tratamento. Aí chegou num momento fatídico que tinha um valor vultuoso e o plano falou, vou dar não. E aí você teve que entrar judicialmente. Sim, exatamente. Se eu for pensar no SUS, eu tenho ali a atenção básica. Aí a atenção básica, ela me acompanha, porque eu sou uma usuária, ela me acompanha. Se ele achar que eu tenho que ir para alguma especialidade, o próprio poder público, ele leva a gente, dá esse encaminhamento para especialidades. Sim. Alguns municípios têm especialidade, não deveriam ter, mas tem. Sim, Ou senão você busca com o Estado, Sim. que seria a média complexidade. sim. E aí, se você tiver que fazer eu tô fazendo o mesmo caminho do plano de saúde. Se eu tiver que fazer uma cirurgia e ela for uma cirurgia que consta no rol do SUS, eles vão te encaminhar.
Eu acho que o problema mora só se for uma cirurgia que não tem, ou que muitas vezes pode ser que ela seja urgente e aquele médico do SUS fala, não, acho que é eletiva. Aí que eu acho que entra a judicialização. Eu tô achando que pro SUS ser judicializado, a pessoa ela tem mais garantias, é só no não do que do plano de saúde. Não sei se você conseguiu entender. Eu tô falando aí por experiência das ações judiciais. Quando eu pego, eu vejo que eu tenho um caminho muito mais longo que você do plano. Então, eu como procuradora, quando eu vou olhar por que negaram, eu vejo lá, ou negou porque realmente a cirurgia não existe no SUS, ou porque a pessoa acredita que o dela é uma cirurgia de urgência, e você vê ali que o médico do SUS, ele colocou como eletiva. E a gente sabe que a fila é imensa. Mas assim, Ana, eu acho que dentro do Sistema Único de Saúde, como você tem uma série de protocolos para você estar seguindo, quando esse paciente ele dá entrada, vou dar um exemplo. O paciente ele chega solicitando... Imagina que chega um paciente precisando de um transplante de coração, que seria já o que é de mais complexo hoje dentro da saúde. Boa. Então, o paciente ele não sabe que ele precisa de um transplante do coração, tá? Então, ele dá entrada na unidade com a queixa dele, né? Às vezes pode até ser um paciente rotineiro ali da unidade. O clínico ele avalia, percebe que ele precisa elucidar o diagnóstico, que é uma coisa que a população confunde muito hoje quando acaba utilizando o especialista. Quantas vezes, até mesmo o usuário do plano de saúde, ele vai passando em vários especialistas para ele estar achando, assim, querendo descobrir o que ele tem. Então, você imagina, ele passa no endócrino, ele passa num cardio, ele vai passando nas especialidades. Já tá errado, porque ele tá em casa e fala, eu acho que eu preciso ir em tal lugar, sem passar num clínico. Sendo que dentro da atenção básica, você passa no clínico, nós temos o ambulatório médico de especialidade, que é a nossa referência, o Estado, né? É de responsabilidade do Estado, a média complexidade. Esse paciente chegando na média... Só para lembrar para você, para quem está ouvindo, a média complexidade, ela entra nessas especialidades. Entra nas especialidades. Okay. Então, as especialidades dentro do Sistema Único de Saúde não é algo que está no cardápio para o paciente escolher. As especialidades estão na opção que o médico tem para elucidar o diagnóstico do clínico. Porque esse paciente, quando ele não sai da atenção básica, você não sai da sua casa. Você vai ficar na sua casa e se sua casa pertence àquela equipe de saúde da família, você sempre vai estar vinculado àquela ESF. Até mesmo porque, mesmo que você faça o transplante do coração e dê tudo certo, você retorna para sua casa, você vai retornar onde? Para aquela unidade básica. Você vai pra te fazer acompanhar. O acompanhamento lá. Então, as especialidades, a especialidade ela é uma elucidação de diagnóstico, mas para quem? Para o paciente? Não, é para o clínico. Então, vai para a especialidade, o especialista, no caso da média complexidade, avalia o caso, vê se o caso é cirúrgico ou não. Isso. Se ele avaliou que é cirúrgico, ou seja, tem que ir para alta complexidade, gera-se uma demanda dentro do próprio sistema. E aí é quando esse paciente ele entra na fila, que é quando geralmente vai judicializar. E aí que judicializa. Aí eu entendo que tem a judicialização. Mas aí nesse meio tempo, vamos lá, cardiologia também é um problema de especialidade, tanto é que a maior parte dos municípios acaba contratando o cardiologista para atender no município. E aí o clínico ele encaminha para o cardiologista. A gente tem mais ou menos uma... Você fala por conta da superlotação do próprio estado. Então, o município acaba fazendo uma demanda que não é dele. Isso, que não é dele. Mas assim, pegue um município que não tem esse profissional contratado, ou mesmo que tenha, a espera para você ir passar nessa consulta é muito grande. Acaba judicializando ali também. Ser encaminhado, né? Porque esse paciente muitas vezes vai falar assim, poxa, Gustavo, tá demorando quanto para ir no cardiologista? Vou dar um exemplo hipotético, tá? Tá demorando, sei lá, 3 meses. O paciente fala assim, vou procurar meu plano. É isso que eu falo. E chega no plano, o plano nega também. Mas às vezes o plano... Não, mas às vezes assim, vamos lá. Às vezes o plano, ele passa pelo plano, passa pelo cardiologista do plano, isso acontece muito, que é a duplicidade. Então ele passa no plano, o médico do plano avalia ele, fala assim, olha, seu caso é cirúrgico mesmo, tá? Nesse meio tempo, ele passa um tempo, ele é chamado também pela especialidade, a média complexidade do SUS. A especialidade fala assim, seu caso é cirúrgico. Pronto. Mas aí tem um conflito. Eu vou dizer que é o conflito plano e SUS.
Ó, acabei de criar uma teoria aí. A pessoa, ela passou pelo médico particular, e aí eu falo que é uma lenda urbana, porque na verdade eu nunca vou saber. Esse laudo do plano, do médico do plano, vem escrito que a cirurgia é urgente. O do SUS fala que é eletiva. Aí a pessoa entra na justiça falando, olha, a gente vai ver a mesma semelhança do plano agora. Uhum. Não, mas olha, o médico do SUS colocou que é eletiva porque ele sabe que a lista é grande e aí não tem... Eu, Ana Paula, olhando aquilo, eu falo, não é possível que o juiz vai acreditar nisso. Você acha que um médico, sabendo que o seu caso é urgente, vai colocar eletiva porque sabe que... Porque ele quis por E maldade, vai né? correr o risco dessa pessoa vir a falecer? Não. Então, aí muitas vezes eu falo, o plano colocou de forma urgente, por quê? Se ele coloca no laudo urgente, a pessoa entra com a ação e o juiz muitas vezes fala, olha, o SUS não tá querendo fazer, então o poder público paga a cirurgia do fulano. Aí eu acabo dando dinheiro pro plano de saúde, gente. Mas hoje no Sistema Único de Saúde, uma coisa é o que falta muito dentro do nosso Sistema Único de Saúde, né? Que é trabalhar de maneira real com os protocolos clínicos, né? Seguir, então, vamos né? lá. Se você encaminha um paciente para o cardiologista, esse paciente ele teria que ter o risco cardiovascular dele já realizado. O risco cardiovascular é uma fórmula que o médico faz, o enfermeiro também faz, para você conseguir classificar esse paciente em gravidade. Aham. Classificando em gravidade, você não tem só uma opção eletiva ou urgente. Você classifica em alto, médio e baixo risco. E aí você consegue dar prioridade para quem tem mais necessidade. Sim. E aí você aplica o Na princípio de iminência, equidade do Sistema Único de Saúde. E também isso já é uma realidade, eu acho que até mesmo dentro dos planos de saúde. Posso estar muito enganado. Tem isso também? Deles colocarem o que é mais grave. Sim, existe esse grau, né? Médio, alto e tá ali. Você né? acha que muitas vezes, eu e o Gustavo já tá falando que o SUS já não faz essa manipulação, porque ninguém vai correr o risco. Você Não, acha que no jamais. plano de saúde, o médico sabendo ali, às vezes o próprio plano de saúde dá, né, uma certa forma coage, olha, você está colocando aqui muita urgência, a gente não tem condições de pagar. Você acha que o médico ele é capaz de colocar uma outra descrição para que o plano de saúde não tenha que arcar imediatamente com aquilo? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Infelizmente, o médico ele tá ali conveniado a um plano de saúde, ele não quer se indispor. Ele quer tentar de tudo de uma forma mais branda para o plano de saúde, menos custosa. Então, ele está ali tentando um tratamento ambulatorial antes de tentar uma cirurgia, né? Tá ali. Mas o médico, ele tem que colocar sempre, em primeiro lugar, a saúde do paciente. É o que a gente imagina que faça. Exatamente. É o que a gente imagina que faça. É porque A gente para tem você, que esperar isso. para você porque assim, o procedimento quando ele é invasivo, você coloca a cirurgia, é o último caso, né? Isso. Então, assim, pro profissional relatar que você precisa fazer o procedimento, significa que se esgotou todas as outras possibilidades. Do Exatamente. tratamento em si, né? Mas aqui acho que o procedimento invasivo, não sei se exemplifica muito isso, mas acho que medicamento, sim. Medicamento que você consegue, acho que, pensar de uma maneira melhor. Vamos fazer uma analogia. Não, mas medicamento, o próprio judiciário já criou ali critérios para você, se você não está pedindo um remédio que está na listagem do SUS, Exatamente. Vou falar SUS porque tem várias listas, mas são as listas do SUS. Isso eu acho muito legal. Então, hoje já tem tema do STF que fala, saúde é para todos? É para todos. Não importa se você tem condições ou não. Mas a gente sabe, né, Supremo Tribunal, qual é a realidade fática, financeira, né, social do país. Então, se você está pedindo um remédio que está no SUS, primeiro você tem que me provar por laudo que os seus medicamentos, os medicamentos do SUS não funcionaram. Exato. Então, assim, o médico que está te acompanhando, seja de plano, seja de... Aquele que está disponibilizado não foi eficiente ao seu tratamento. Isso, não é nem que ele não funciona, você tem que ter tentado e ele não ter sido eficiente. Sim. Esse ponto número 1 eu acho maravilhoso que o STF colocou. Mas é algo Tipo que assim, diga que o SUS não funcionou, né? Mas é algo que é muito transparente, né? Se você entrar no site do Ministério da Saúde, digita
protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, você vai ver todos os óvulos, da maior parte das doenças, com o protocolo de tratamento, de quais são os exames que são recomendados. Eu costumo colocar isso nas ações. Então, assim, você tem que provar que não funciona. Segundo, você tem que provar se aquele remédio que você quer, ele, mesmo que ele não está no rol, além de ser eficiente, ele passou pela Anvisa, igual a gente falou da cannabis, né? Exato. Então, assim, você tem que provar. E por isso que eu sempre falo do oncológico, porque eu já fiz várias ações judiciais oncológicas. Eu vou até falar um negócio disso que eu gosto muito de falar do Hospital de Barretos, né? E aí, por último, vem a sua situação econômica. Que é o seguinte: eu tenho uma condição, você tem outro. É óbvio que o judiciário vai falar, olha, ela não tem condição, então eu prefiro dar para ela e você arque com o seu. Exato. Então, assim, hoje eu vejo que na parte de medicamentos, eu ainda vejo que teve um grande avanço. E muito por parte do judiciário, porque, gente, eram inúmeras ações. Inúmeras ações, Ele precisou delimitar, né? O que é necessário, quais os requisitos que você precisa apresentar ali para você conseguir um medicamento judicialmente. E a maior parte da população pega remédio, E não tinha é? até algumas ações que eram de medicamentos que tinham no Remume, né? Mas aí eu vou falar, isso melhorou. Mas precisou desse número imenso de ações para o próprio SUS falar, gente, eu tô deixando faltar medicamento. É uma verdade. Sim. Porque é por procedimento licitatório também. Tá faltando medicamento. É demorado. Trâmites e, infelizmente, o SUS ali, a saúde pública não está acompanhando. Acho que hoje o que não está muito uniformizado Exato. é a parte de cirurgia. Eu acho que ainda se você me perguntar, ainda é uma coisa que eu vejo ainda dificuldade do próprio judiciário. E aí é uma luta. Aí o município com o estado, hoje eu falo, né? Graças a Deus a gente está tendo uma boa conversa. A gente consegue provar que tem aquele procedimento cirúrgico para ser realizado, né? E aí, para não ter que pagar via particular. Porque o que as pessoas estão fazendo é isso. As pessoas têm plano, o plano nega, elas optam, né? Aí temos um advogado aqui, elas às vezes optam por tentar uma negativa administrativa, porque é mais rápido o poder público, com o erário público, pagar uma cirurgia do que fazer o plano pagar. Por exemplo, o plano, para você obrigar ele a pagar, você muitas vezes não tem que fazer sequestro de verbas. Exatamente. O poder público nem pode sofrer isso assim. Exato. Né? Você tem uma decisão, o juiz obrigou o plano a custear o seu tratamento, mas infelizmente o plano ali não está cumprindo essa decisão. Claro que isso pode acontecer com o poder público, mas você entende que pela indisponibilidade de... o poder público ele não pode sofrer penhora, essas coisas. Então você vê que é mais difícil. O poder público chegou um negócio, tem uma multa diária, já se desespera. Fala, não, vamos pagar. Porque vai ficar mais caro. Porque vai pesar o plano no orçamento. Parece que não liga. Exatamente. Por quê? Pode ser que seja mais barato ele não cumprir e tem uma multa ali do que custear o tratamento, que provavelmente é um valor muito alto, né? Honorários do médico. Honorários, equipamentos, né? A gente sabe que não é só a cirurgia em si, né? São várias coisas ali que... E eu tô vendo que os advogados, eles falam, acho que é melhor você processar o poder público então, do que o plano. Mas olha só, Ana, para pensar, se você pega um município que tem 10 mil habitantes, que plano de saúde que só tem 10 mil usuários, né? Não, então, sim. nesse caso, tipo assim, é muito rápido. Mas eles acabam se utilizando da cidade maior mais próxima, né? As pessoas têm. Realmente. Mas olha, eu vou falar porque que... você não, porque eu digo assim, porque nesse caso da cirurgia, muitas vezes cabe para o município arcar com a cirurgia, e é um município pequeno, mas você entende que muitas vezes o advogado, ele entra com ação contra o município. A maioria é contra o município. Isso, é contra o município, sabe? E o município, coitado, ele olha lá, meu Deus, uma cirurgia neurológica, né? Tipo, quem é um município de 30 mil habitantes para fazer uma cirurgia neurológica? Então, acaba sobrando para esse município tá arcando com essa decisão e depois tentar fazer o ressarcimento para o cofre público. E, infelizmente, essa deficiência que o município terá custeando esse tratamento, essa cirurgia, vai prejudicar o restante da população. Exatamente. Porque o município ele vai ter essa deficiência orçamentária ali. Você deu um exemplo de 100 mil reais, o que acontece. Exatamente. E vai prejudicar toda a máquina pública. A saúde ali vai ter uma deficiência
e em outro canto. E numa Principalmente. UBS, É. numa UPA. Por quê? Né? Ele teve que se dispor até ele ingressar contra o Estado ou contra a União. Não, é muito mais rápido em face ao município. É o imediato Exatamente. dele ali, né? Então, por exemplo, às vezes a gente sofre. Aí eu, e numa defesa, faço de tudo para provar que o SUS faria isso através do Estado, que seria o obrigatório. E aí eu vou fazer rapidinho, pra gente depois encerrar. Isso me chama muita atenção do oncológico. A gente pode deixar de falar. E hoje a gente tem o Hospital de Barretos, que em que Sim. pese ele não fazer parte do SUS, ele tá no SUS porque os municípios, né, eles se conveniaram ao hospital, né, principalmente pela modalidade de terceiro setor. E hoje eu vejo, vou dar um exemplo, então a gente tem situações que a gente sabe de pessoas que estão fazendo tratamento também pelos planos de saúde, e eu, por exemplo, vejo muito mais êxito da pessoa que faz o tratamento por esse braço do SUS que não deixa de ser o Sim. Hospital de Barretos. Então, o hospital ele tem um protocolo e caso precise de uma medicação muito especificada, eles põem também no laudo e aí o município acaba arcando, seja por meio de judicialização, mas é rápido. Então, eu lembro de já assim, ter fornecido. bastante. E do É plano muito é um urgente. sofrimento, não é? É um sofrimento. E imagine você com um familiar ali precisando de um medicamento com uma situação delicada, grave, né? O que você precisa? De eficiência. O que você vai buscar? Uma situação mais rápida. Então, infelizmente, o município, por quê? Quando você é encaminhado para Barretos, você veio do município. O próprio município SUS te encaminhou a Barretos. Então, você vai ter esse caminho e mais fácil ali buscar o município que você reside quando você volta do seu tratamento. Exatamente. Né? Mas eu acho que fica até mais fácil exatamente porque esse paciente ele entra na porta de entrada e em todo o atendimento, né, vai gerando as demandas, o esgotamento dos procedimentos que poderiam ser realizados pelo SUS. Quando chega em Barretos, pelo próprio protocolo que Barretos tem, é impossível você acabar negando. Porque não chegou, não saiu do zero e foi para os 100 mil reais. Não. Percorreu o caminho. Percorreu todo o caminho, se esgotou todas as possibilidades de tratamento dentro do sistema único de saúde. Nesse ponto de tratamento, é porque ele seguiu e viu que Sim. não foi... Seria a única saída. Seria a Exato. única saída, Infelizmente, exatamente. não foi eficaz os tratamentos anteriores. Mas daí que você vê a importância de você implantar os protocolos. Porque quando você tem seguir os protocolos. quando você tem um protocolo definido, todo mundo percebe que ninguém tentou pular etapas e está querendo fornecer aquele medicamento com o intuito de, enfim, favorecer um laboratório A, B, C ou D, entendeu? Como você tem um protocolo, você percebeu que, assim, olha, a única opção de tratamento para esse paciente é o medicamento A. Não existe a possibilidade dele usar o B ou C, porque já se esgotou essas necessidades. Porque, por exemplo, se você tem ali um tratamento A e ele vai te dar resultado, por que você já vai pular pro tratamento lá na frente, sendo que esse aqui, que é menos custoso, que já tem um estudo científico e vai... E com isso... Perdão. Te dá um respaldo, né? Um tratamento digno. Digno, né? Então, você vai pular pelaquela última opção que é gastoso, que é economicamente pesado pro inviável. município, que são, assim, os mais, né, próximos ali da população, né? Exato. Porque o Estado, a União, eles não estão ali. Não tem essa proximidade. Por isso que as pessoas elas vão no município. Exatamente, o né? município tá ali. E o protocolo evita o erro do profissional da saúde. Exatamente. Uma diretriz. Exatamente, assim, não que vai evitar todos os erros, mas você minimiza muito a quantidade de erros, porque o profissional, ele sabe aonde ele tem que seguir. Estou no A, vou para o B, tem opção de C ou D, mas eu não posso fazer o E. Né? Eu teria que Exatamente porque gravar você tem várias comprovações científicas de que se você for para o E, você pode. E o erro, e muitas vezes o erro do profissional da saúde, ele acontece porque ele deixa de seguir um protocolo. Eu teria que gravar um podcast Que foi só falando cientificamente, né? de erro médico, porque erro procedimental, porque eu falo que eu respondo um monte de ação. Gente, pra gente finalizar, vou fazer uma pergunta assim, para cada um pouco mais polêmica. A gente sabe que algumas pessoas vão optar pelo SUS. Eu acho que as pessoas deveriam optar pelo SUS. O SUS está aí para todos, né? Mas as pessoas ainda acabam optando pelo plano de saúde.
Para a pessoa que ainda acha que o plano de saúde vai resolver todas as situações dela, você acha que a pessoa ela tem que estar atenta a quê? Antes de contratar um plano de saúde? Sabendo que existe o SUS, mas o que você acha que ela deveria estar atenta? Ela tem que verificar, sim, os atendimentos, né? Como que tá ali o agendamento dos atendimentos básicos, do ambulatório, a estrutura do hospital, a rede conveniada, quem são os médicos que fazem parte desse plano, desse seguro-saúde. Eu estou abarcado por quem? Por qual especialidade, né? Por qual tratamento, obstetrícia. Eu preciso saber para me adequar. Se couber no meu bolso, né? Só que antes eu tenho que ter essa pesquisa. Ver se os beneficiários desses planos estão sendo atendidos. Se estão tendo as suas necessidades abarcadas. Né, não só olhar o valor, né? Não só o valor, porque você pode estar pagando ali o valor, mas toda vez que você precisar de alguma coisa, você tem que procurar um advogado. Aí você vai gastar com o advogado, você vai gastar com as custas processuais. Então, psicologicamente falando, é desgastante. Financeiramente, né? Acaba saindo bem mais caro. Bem mais caro do que antes pesquisar, né? Entendi. E pra quem? Sobrou mais difícil, né? Sobrou mais difícil. Pra quem se utiliza do SUS ou hoje, ouvindo isso, queira olhar para o SUS de uma maneira diferente. O que você acha que a população precisa entender que o SUS fornece? Porque é tanto preconceito em relação ao SUS, e a gente que está no poder público sabe que ele é tão abrangente, ele é tão maravilhoso. O que você acha que as pessoas deveriam entender em relação à estrutura do SUS e ao que é oferecido? O SUS... Nossa, eu tenho... Meu olho chega a brilhar, né? O SUS Traz aqui uma fantasia do Zé Gotinha para ele. O SUS ele é uma construção social. O SUS ele foi construído pela população brasileira, ele foi pensado pela população brasileira. E ele ainda é construído dia após dia. Quando você fala assim, o que a gente poderia fazer para quem está olhando e quer utilizar o Sistema Único de Saúde, você tem que participar da construção do Sistema Único de Saúde, participando dos conselhos de saúde, participando ativamente da organização da sua unidade básica de saúde, através dos instrumentos que o Sistema Único de Saúde oferece. A Lei 8.142 fala participação popular. A população ela tem o direito, mas não só o direito, ela tem o dever de participar da construção do Sistema Único de Saúde, participando das audiências públicas, né? Boa. Trazendo, no caso, as reclamações que você tem de alguma unidade básica de saúde para os canais oficiais. Não adianta você fazer uma reclamação de uma unidade básica de saúde em uma rede social Facebook. E você não faz a reclamação, por exemplo, no instrumento que o seu município oferece para você conhecer. Na ouvidoria do Sistema Único de Saúde. Eles estão lá para isso. Participar, por exemplo, assim, hoje a gente tem uma... Toda unidade básica de saúde, ela deveria ter um conselho gestor que teria a participação daquela comunidade que participa dentro daquela unidade, participando até mesmo de algumas reuniões de equipe para estabelecer, falar, olha, o tempo de espera tá demorando, adequando aquela realidade ali, né? Esse profissional está fazendo isso e a gente não está de acordo, porque você não consegue melhorar nenhuma empresa se você não tem o feedback do cliente. O Sistema Único de Saúde, ele é uma empresa, só que ele é uma empresa pública, ele é uma construção social e por ser uma construção social precisa da participação da comunidade. O público, né? A população brasileira. A população brasileira. E você falou uma coisa que é Que verdade, que eu né? tinha até comentado. A pandemia, ela foi muito simbólica. Foi. O SUS ainda salvou muita gente. Sim. Muita gente. Então, assim, a gente precisava... Muita gente mudou a visão. A própria população precisaria observar o SUS e começar a abraçar o SUS, ter uma participação ativa com o SUS. E o SUS, ele é observado, a gente quando estuda direito internacional sabe que o SUS, ele é observado por outros países, né? A estruturação é um exemplo, o Brasil. Sim. E a gente, muitas vezes, não consegue enxergar que tá ali pra gente. Vacinas, né, gente? É um exemplo, vacinas. Né? Ele é heterogêneo porque em cidades maiores, a população em cidades menores,
todo mundo utiliza o Sistema Único de Saúde. Então, o advogado usa o SUS, o vereador usa o SUS, o prefeito usa o SUS. Então, quando você tem a participação de todas as parcelas, todas as classes sociais utilizando o Sistema Único de Saúde... Ele entrega melhor. Ele entrega melhor, porque essas pessoas têm algumas visões... E elas têm voz ativa, isso é um fato. E tem uma fato. voz ativa, infelizmente, Isso é um né? fato. Essa voz ativa acaba sendo mais preponderante e você consegue melhorar, no caso... esse atendimento. Gente, queria agradecer a participação de vocês. Eu acho que a gente teria, assim, inúmeras pautas. Parece que não, mas as pessoas, elas desconhecem o do porquê usar o SUS, do porquê usar um plano de saúde. As pessoas não, muitas vezes elas relacionam, quem tem dinheiro tem plano. E quem não tem, não. Eu sou uma pessoa que tem os dois, uso mais o SUS do que o plano. Então, é importante, isso é muito elucidativo, né? E a participação técnica, né, de vocês, a capacidade técnica de vocês, ela vem para acabar trazendo para a população um conhecimento de qual ela nunca nem imaginou. Então, eu queria dar meus parabéns, né? 2 especialistas, né? Acho bacana que há essa comunicação particular com o público, né? Sim. E obrigada, e muitas vezes eu quero que vocês participem aqui, porque a gente tem muita coisa para falar ainda. Muita coisa. Para você que está acompanhando a gente, continue vendo os outros episódios do canal do YouTube. Dá uma olhadinha nas nossas redes sociais. Se você quiser saber alguma coisa do SUS e do plano de saúde, né? Acabei trazendo aqui 2 especialistas para vocês. Depois a gente vai colocar aqui também as redes sociais deles. Espero, sinceramente, que as pessoas façam perguntas, porque eu tenho certeza que elas têm dúvida, viu? Gente, até mais. Olha, eu não sei.